Boa noite, a paz do Senhor a todos. Primeiro com você que irá nos assistir pela internet. Será postado no Facebook, onde mais mesmo? YouTube. E no YouTube, isso aí. Então acompanha a gente no Facebook, no YouTube, tá? Estou aqui nesta noite maravilhosa. Pensei que ia chover, não choveu. E hoje a nossa mensagem vai dizer o seguinte: nós somos livres para sermos pequenos. Hoje a mensagem é muito casa livre. Como eu vou trazer dois exemplos. Um é o meu exemplo. Eu sou diferente, ponto. Quem me conhece sabe que eu sou diferente. Não vem não, você sabe, então, alguns já fizeram assim, né? Quem me conhece sabe mesmo, eu sou diferente. Eu sou professora. Então quando eu vou nas escolas, todos já falam assim, a Fabiana é diferente, então já sabe que ela vai dar aula diferente, o assunto vai ser o mesmo, mas em algum momento ela vai fazer algo diferente. Então, tudo bem, deixa eu ser feliz, você é diferente. Depois, onde eu vou, todos falam isso pra mim, gente, eu sou diferente. Em alguns lugares começaram a me chamar de maluca, doida, maluquinha, enfim, né? Muitas vezes isso me agrada, então eu já comecei a adotar mesmo. Eu sou maluquinha, eu sou doidinha de vez em quando mesmo. Mas eu sempre vejo isso com os olhos bons. Porque eu não sou doidinha, maluquinha, desvairada pelo mundo. Não, eu sou eu. Deus me fez assim. Eu sou mesmo criativa. Eu vejo as coisas às vezes com outros olhos. E aí eu trouxe... Esqueci de pegar. Pega dentro da minha bolsa. Traz aqui minha bolsa pra mim, Débora. Obrigada. Muito peso, né? É maluquinha, doida. E aí eu trouxe um negócio pra vocês. Nossa, que louca. Já usei hoje. Já usou, né? Por isso tá vazio, gente. Eu trouxe um rolo de papel higiênico. Não tá, né? O papel higiênico já foi, gente. Já foi todo usado. E aí a questão é, pra que serve isso aqui? Pra que serve isso aqui, gente? Tá no suporte. Pra colocar no suporte, muito bom. E eu tento olhar, geralmente, com outro olhar. Isso aqui é feito para algo, para nós usarmos no banheiro, bonitinho, né? Mas eu sempre costumo olhar assim, o que eu posso fazer com isso daqui? Na sala de aula, eu uso muito rolo de papel higiênico. Louca, quem que vai usar esse negócio? Aí eu penso assim, louca, né? Pra que vai usar um papel higiênico? Fala pra mim, um rolo de papel higiênico. Pra muitas coisas, gente. Olha, acreditem, pra muitas. Uma delas eu uso pra arte. Então eu coloco o papel higiênico dentro da água, ele desenrola, ele forma várias pétalas de flores e etc. Eles pintam e a gente faz quadro, nós fazemos murais, etc. Um outro jeito que eu faço também, com rolo de papel higiênico, eu corto, fazendo flores, etc. Mas até aí tudo bem, né? Eu também faço com ele, trabalho com ele matemática. Isso é um dado, tá? Que eu posso colocar de diversas formas. Eu vou pegar mais um aqui para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? É um dado. Aqui eu coloquei palavras. Aqui sinal de mais, de menos, né? Adição, subtração. E eu uso. Então aqui, quando eu coloco letras, eles formam palavras. Aqui eu posso trabalhar com matemática, aqui sinais, etc. E aí você pensa, nossa, só um rolo de papel higiênico. Isso aqui são ideias que já tem por aí, já existem. Algumas eu crio, outras eu copio. Não é que eu sou maluca, eu simplesmente gosto de enxergar de forma diferente. Por que eu disse isso? Porque eu vou falar algo sobre mágoa. A mágoa. A mágoa dói. A mágoa fere. Ela machuca. E muitas vezes eu gostei de ser chamada de maluca. Mas nem sempre. Às vezes, isso me entristeceu. Em alguns momentos, isso me magoou. Porque passou um pouco dos limites. E quando você é uma pessoa diferente, você carrega um peso muito grande nas suas costas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te enxergar mesmo como maluco. Mas não é um maluco
com um olhar positivo, bom, bondoso. As pessoas, elas quando querem te ofender, ou até mesmo te pisar e etc., elas fazem com pejorativo maldoso. E nós sabemos que existem pessoas maldosas. Sempre existiu. Mas são apenas as pessoas maldosas que nos magoam? Porque onde dói mais é quando alguém que nos ama nos magoa. Isso dói. Ah, se dói. E aí, essa semana, agora eu vou pegar o segundo exemplo. Essa semana, eu saí com uma amiga, né, ontem, e fui conversar com essa amiga, porque ela, num determinado momento, se magoou demais, profissionalmente, achando que um ambiente profissional ia ser agradável a ela, que ela iria crescer, mas no final das contas, foram muitas palavras entre linhas, ditas, malditas e etc., que a trouxe em depressão. E aí começo, né, eu queria que abrisse, alguém abrisse em Atos 21:13. Nessa passagem de Atos é quando Paulo ele é preso, né? O apóstolo Paulo ele é preso. E eu vou ler apenas o versículo 13. Alguém poderia ler para mim? 13. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então ali ele se sentiu profundamente magoado. Nesse café que eu tomei com essa minha amiga, ela relatou então a profunda depressão que ela estava, e tendo uma dificuldade muito grande. E eu fui sentar com ela, gente, para discutir um pré-projeto de mestrado. Que agora eu tenho foco, né? É tão difícil a gente focar num tema, porque é tão abrangente a área da educação, e é tão difícil você encontrar o foco. E eu fui discutir então com ela um pré-projeto de mestrado. E aí conversa vai, conversa vem. Nós comentamos o seguinte, né? O quão o mundo acadêmico nós encontramos deuses. Porque para você entrar, às vezes, no mundo acadêmico, é muito difícil. Porque ou você enfatiza muito, enaltece muito a teoria, ou a prática. É incrível como muitas vezes a teoria e a prática elas não conseguem andar juntas no mundo acadêmico, onde na verdade deveriam andar juntas, né? Aí eu trago para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que andar junto com a nossa prática, com a nossa vida. Nós temos que viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus é deixarmos de ser os deuses. Aceitar que às vezes a prática em alguns momentos será mais importante do que a teoria. E muitas vezes a teoria será mais importante do que a prática. Quando Jesus, a parábola do bom samaritano, quando Jesus, quando tem aquele samaritano, quando o samaritano passa no dia de sábado, né, e ajuda, estou errada? Não, errei. Quando Jesus faz o milagre no dia de sábado, quando Jesus faz o milagre no dia de sábado, e que os líderes da igreja da época enfrentam Jesus ferozmente, o que Jesus quis transmitir para nós ali? É que existem situações que estão acima das leis. Existem exceções. Nem sempre, nada é 8 ou 80. Existe sempre um meio termo. E existem algumas situações que são mais importantes. Isso é humanidade.
E aí, quando a gente pega a humanidade, nós vemos que nós, seres humanos, enquanto espécies, nós queremos heróis. Nós queremos deuses. Nós admiramos pessoas. Só que mesmo essas pessoas, elas em algum momento serão pequenas. Em algum momento será pequena. Um exemplo maravilhoso é a morte. Você pode ser rico, você pode ser o pastor, você pode ser o presbítero, você pode ser o que for, até um ateu. A morte, ela vai debater com você em algum momento. E você será pequeno diante da morte. Nós somos pequenos, né? E aí na primeira mensagem, quando eu trouxe para vocês, eu falei sobre enchermos do conhecimento e usar com o Espírito Santo, porque senão nós vamos criar bombas atômicas e destruir o mundo. Mas o Espírito Santo vai nos direcionar com todo o conhecimento. Na segunda, eu disse para nós não nos alienarmos, né? Nos libertarmos da religiosidade. E nessa, eu venho dizer, tornemo-nos pequenos. E aí eu venho dizer mais. Ali Paulo estava magoado. Ali Paulo se sentiu magoado. Mas nós somos seres humanos. Buscamos a perfeição. Mas, pasmem, não seremos perfeitos nunca. Então, quando eu penso o seguinte, será que devemos de fato buscar a perfeição? Ou devemos buscar melhorar aquilo que nós somos, imperfeitos? Porque perfeição é só Deus. E querer ser Deus não dá. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em algum momento que você foi magoado, em algum momento, você também irá magoar alguém. Isso é inevitável. Inevitável. Em algum momento, você já magoou ou irá magoar alguém. E aí quando Deus nos traz que nós devemos perdoar assim como Ele nos perdoa no Pai Nosso, está dizendo o seguinte, querido, perdoa, porque você também irá fazer alguém sofrer. E por mais que você queira não fazer este alguém sofrer, você irá fazer. Porque você é ser humano, você é imperfeito, você é pequeno. E aí eu pensei assim, ou nós cobramos muito dos outros, ou nós nos cobramos demais. E essa cobrança constante, ela nos cria paredes. Paredes de raiva, paredes de depressão, paredes. Existem situações que fogem da nossa vida. Existem situações que fogem da nossa decisão. Existem situações que não é facultativa. Nós iremos passar por essa situação. A questão é, como você irá passar por isso? Qual a sua atitude referente a isso? E qual a abertura de olhar você terá? Eu gosto muito de estudar filosofia, sociologia, todos sabem disso. Eu gosto muito de ler Henry Ford, eu gosto de ler Karl Marx, eu gosto de ler Nietzsche. Aí eu uni tanto filosofia como sociologia. E aí eu falo o seguinte, são totalmente diferentes um do outro, todos esses nomes que eu acabei de dizer. Marx, ele fala sobre a sociologia, o socialismo, entre outras, né? Henry Ford fala sobre a administração, o capitalismo. E aí eu peguei no Nietzsche. Por que eu quis trazer um pouquinho hoje de Nietzsche? Porque é um dos autores que eu gosto demais para a educação.
ele não é um escritor para a educação, mas eu gosto de usar ele na educação. E o Nietzsche, a vida inteira em que eu me conheço e comecei a ler Nietzsche, a vida inteira eu ouvi como um ateu, um dos maiores ateus que já existiu no mundo. E depois de muita leitura, eu comecei a pensar, não, ele não era um ateu. Ele podia ser um antirreligioso, mas não ateu, mas eu precisei ler muito. E aí eu me deparei com uma escritura, bem essa semana, que eu já tinha pensado mais ou menos que ele não era um ateu, de um livro de um escritor que a gente conhece, e ele tem uma passagem aqui de Nietzsche, que eu vou falar para vocês. E essa passagem é um escrito de Nietzsche. E eu vejo essa passagem como um clamor de Nietzsche, clamando mesmo por Deus. E ele fala assim: antes de prosseguir o meu caminho e lançar o meu olhar para frente uma vez mais, elevo só minhas mãos a ti, na direção de quem eu fujo, a ti, das profundezas do meu coração. Tenho dedicado altares festivos para quê? Em cada momento, tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravados em fogo essas palavras: ao Deus desconhecido. Teu sou eu, embora até o presente tenha me associado aos sacrilégios. Teu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a te servir, a servir-te. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades minha vida? Tu, ó incompreensível, mas meu semelhante, eu quero te conhecer. Como alguém que escreve isso é um ateu? Né? Olha, até assim, como? Por quê? Agora eu vou trazer a primeira mensagem que eu trouxe aqui na Casa Livre. O conhecimento. Quando a gente conhece sobre Deus, quando a gente conhece sobre ciência, sobre matemática, quando a gente começa a adquirir muitos conhecimentos, isso nos traz solidão. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Nós temos o fogo hoje, e o fogo é algo tão comum. Mas se eu levasse esse fogo para a época das cavernas, o que iria acontecer? É magia. Isso é magia. De repente, poderiam até se voltar contra, só porque você trouxe fogo. Isso é conhecimento. Porque quando você começa a conhecer, aprender, seus olhos começam a se expandir. E sabe o que acontece? Você já não consegue muitas vezes conversar com tanta profundidade como você gostaria. E isso traz solidão. E a solidão é difícil, porque hoje nós temos neste mundo tantas diversidades, tantos olhares diferentes, e cada vez mais nos tornamos só. Quem sabe o que é necessário? O que a Bíblia fala que é necessário? O que Jesus fez? Jesus simplesmente conhecedor de tudo, rei. Cara, ele é Deus. Ele se tornou pequeno. Utilizou parábolas para falar conosco. E sabe o que é necessário de nós? Nos tornarmos pequenos. Pequenos. Porque mesmo todo conhecimento, nós precisamos entender e sermos sábios de como levá-lo, de como falá-lo. E aí eu volto na conversa com essa minha amiga. Ela me disse assim: Fabiane, como é bom conversar com você. E agora eu vou revelar. Minha amiga, ela segue uma religião de matriz africana. E ela, nesse intuito, disse o seguinte: como é bom conversar com você, porque nem todos os evangélicos são mente aberta como você.
E uma das pessoas que nós conhecemos não gosta dela, não conversa com ela. Uma das pessoas que nós conhecemos, evangélica, não conversa com ela. Simplesmente porque ela é de uma religião matriz africana. Quem somos nós? Quem somos nós? A Bíblia diz que ele veio para todos. Não foi para os judeus. Não foi para ninguém, apenas para os escolhidos, os separados. Ele veio para a humanidade. Ele não veio somente para os evangélicos. Ele não veio somente para os de candomblé, para salvar os drogados. Não. Ele é um Deus de todos. E você não pode aprisioná-lo na religiosidade. E aí eu venho, por que Nietzsche trouxe isso? Porque eu creio hoje que ele era um anti-religioso, da religião, da religiosidade, daquilo que nos aprisiona. Porque o ser humano, ele cria tantas coisas em cima da palavra de Deus, como nós pregamos, a palavra de Deus genuína. Criamos tanto em cima e colocamos tantas leis e falamos de tantas coisas banais e nos esquecemos do principal. Ele é Deus. E que Deus é amor. E o amor, ele é liberto de todo preconceito. O amor, ele é liberto de todo sofrimento. É Ele que nos liberta e nos traz felicidade. Que mesmo em momentos tristes, angustiantes, Ele é Deus. E quando nós nos tornamos pequenos, quando nos tornamos pequenos, é quando nós nos tornamos grandes. Para sermos grandes, precisamos, acima de tudo, sermos pequenos. Sabe o que Davi fez? Ele pegou a comida que era destinada apenas para os sacerdotes. E ele disse, a minha missão é só você que vai saber. E eu estou agora, o que você pode me dar ao sacerdote da comida que era destinada apenas para eles? Os soldados passavam fome. E naquele momento, era a lei. A lei era que ninguém, que não fosse sacerdote, ninguém poderia comer daquela comida. Davi fez. Davi pegou a comida que era apenas do sacerdote e alimentou os soldados. E é isso? Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. É isso que é religiosidade. A religiosidade é quando nós vemos pessoas morrendo, passando fome, em depressão, e não fazemos nada. Por quê? Porque aquilo que está escrito e ordenado é muito mais importante do que o ser humano, do que a vida. Ali o soldado, ali Davi, acabou com a religiosidade, porque naquele momento era uma exceção e os soldados precisavam comer para não perecerem. E sabe qual foi a grandiosidade de Jesus? Que agora eu volto em eu ser louca. Sou maluquinha. Deus me fez assim. Não sou uma desvairada, mas eu sou maluca. E como é bom ser maluca. Sabe por quê? Porque hoje me pergunto, se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado? Eu não falo na crucificação de cruz, de morte. Estou dizendo, ele seria repudiado, ele seria chamado de louco? Assim como Jesus foi. Você irá magoar. Mas não crucifiquemos. E aí quando eu falo de casa livre, eu quero dizer o seguinte: é aceitarmos as nossas tolices.
aceitarmos que em algum momento seremos tolos e imperfeitos. Porque quando queremos perfeição, colocamos máscaras, deixamos de ser nós mesmos. E por muito tempo, para não ser tida como a louca, eu deixei de ser eu mesma. Sejamos pequenos, humildes. Aceitemos como somos, imperfeitos. E aceite o outro. Porque assim como você, também é imperfeito. Hoje eu tive uma batalha muito grande comentando com o Dri. Gente, eu senti uma dor de cabeça, uma dor no corpo. A Gi nem deixa eu mentir, né, Gi? Eu passei muito mal. Falei, nossa, o que está acontecendo hoje? Por que eu estou passando tanto mal? Não é possível uma coisa dessa? E eu tomei remédio, nada. Eu tomei café, nada. Eu falei, nossa, não é nada. Eu peguei, me retirei, falei, vou orar, né? Alguma coisa. E eu comecei, não é possível. Hoje que eu vou levar a mensagem, eu já ia até ligar para o Dé e falei assim, Dé, leva. E aí, como eu comecei a sentir muita dor de cabeça, não, espera aí. Se eu estou sentindo muita dor de cabeça, a luta é espiritual. Então, realmente, eu quero levar. Então, eu vou. Por algum motivo, eu tenho que levar essa mensagem. Por algum motivo. E eu orei muito. E eu quero dizer o seguinte. A mágoa, a solidão, nos deixa tristes, oprimidos. E muitas vezes perdemos o que não podemos perder. A esperança, a fé. E é difícil. Porque a fé move montanhas, mas sem ela, até nós caímos. E aí, quando no meio que eu vivo, são muitas pessoas traiçoeiras. A política, a educação, tem muitas pessoas traiçoeiras. E a gente começa a enxergar um mundo terrível. Que foi o que aconteceu com essa minha amiga, gente. Sinceramente. Ela viu o lado político da coisa. Que existem cabideiros de emprego, cabideiros de posição, e que as pessoas são extremamente maldosas. E que dificilmente conseguimos mudar uma realidade. Porque a realidade às vezes é cruel. Nos massacra. E aí você une hoje a realidade cruel, a perca de fé, a mágoa, a solidão, e você coloca isso tudo numa mesma sacola. Como que você fica? Você fica bem, né? Você fica bem? Alguém fica bem? E aí de repente, além de você estar lá, caído, triste, solitário, ainda vem uma pessoa e te julga. Isso é a religiosidade. É perder a humanidade. É perder o amor. E para sermos livres, nós temos que aceitarmos uns aos outros. Acabou. Queridos, algum momento eu irei magoar alguém daqui. Pode ter certeza. Em algum momento alguém irá me magoar. Vocês podem ter certeza. Eu termino assim, ó. Que Jesus, a gente vê até hoje, vamos falar um pouquinho da nossa sociedade, só para encerrar. Uma disputa. Ai, porque o socialismo, ai, porque o comunismo, ai, porque o capitalismo, a gente não tem isso na nossa sociedade hoje? Eu não falo, Jesus amado, eu quase saí esses dias no Facebook, mas não dá, não dá isso pra mim. E eu vejo o seguinte, gente. Jesus, ele foi uma pessoa, ele foi utópico. Assim, ele pensava numa utopia, mas ele tornou essa utopia realidade. O ideal se tornou real. Olha só. Alguns dizem assim, Jesus é socialista. Eu digo, não é.
E aí alguns dizem, e por que eu venho dizer? O socialismo falhou. O capitalismo tem falhado. Ou tem dado certo? Todo mundo, ninguém passa fome, todos têm casa. Tem falhado. Por quê? Porque são imposições. O socialismo, tanto o comunismo, ele é colocado pela imposição, independente do que for a imposição. O capitalismo é uma imposição que você tem que viver nesse mundo desse jeito. O que Jesus veio lhes dizer? Que a mudança não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Eu preciso mudar. Eu preciso enxergar as minhas imperfeições. Eu preciso entender que eu também sou um agente da mágoa. Irei magoar alguém. Eu preciso entender que também crio um caos. E ele veio dizer o seguinte: a partir do momento que você se torna pequeno, o que você vai fazer? Doar-se. E aí ele diz que o maior precisa se tornar servo, que aquele que tem muito precisa doar. Isso não é socialismo, isso é Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Porque Jesus Cristo não precisa impor, ele não precisa obrigar. É você, no seu coração, no íntimo do seu ser, que precisa mudar constantemente todas as nossas imperfeições. Para sermos perfeitos? Não. Para sermos melhores do que somos hoje.